Então, sobre o gradualismo uniformista de Laio que caiu, eu esqueci de mencionar, houve uma queda mesmo, gente. A geologia atual não considera mais o gradualismo uniformitarianista de Laio. O que ocorreu no passado é exatamente o que ocorre hoje e tal. Isso foi abandonado. Existem centenas de artigos, alguns estão até na Wikipédia, lá no tópico neocatastrofismo, mostrando como que o catastrofismo está de volta porque o gradualismo uniformista caiu. Você vê paisagens da geologia que não, são formações extremamente catastróficas, né? O pré-sal é um deles, né? Porque é uma crosta de florestas sepultadas debaixo de muito calor, como se fosse, imagina uma panela de arroz queimada, né? Assim foram as rochas debaixo do mar, formando o pré-sal com uma camada de sal em cima, né? Que é o petróleo embaixo do sal. Ou seja, calor e pressão formam petróleo. Se você tem origem orgânica de materiais ali, forma petróleo. Igual você pega um reator nuclear, um reator químico, que tem a pressão acima de, acho que é 1.300 bar, mais calor acima de 1.300 ou 600, uma coisa ou outra, aí você forma algo muito próximo ao petróleo. Bom, a estratigrafia sedimentar, ela é melhor explicada por segregação automática, espontânea, dos elementos de composição físico-química comuns. Isso eu vou colocar o artigo aí, é do Guibertaut e companhia. Vários geólogos, principalmente russos, eles defendem a proporção de elementos químicos na Terra por estratigrafia automática, vai cair, vai rolar aquilo que tem elemento físico-químico comum. Por isso que você vai ver na Terra, em várias extensões, o mesmo material se repetindo. Porque no movimento das águas, eles acabaram se auto-organizando, né, automaticamente em lugares comuns. Por isso que você vai ver minas, certos concentrados maiores de determinados elementos químicos maiores num lugar que outro, porque eles vão ter quedas, decantações comuns, e no movimento dos mares sobre o globo da Terra, então vai empurrar de forma comum alguns elementos. Eles vão parar de ser empurrados pela força das águas em momentos comuns, né, em forças comuns. Isso vai acabar auto-organizando, segregando materiais. Isso foi feito experiência por Guibertaut, no laboratório lá na França, e publicado em revista científica especializada em geologia, né? E isso explica muita coisa, né? Inclusive eu tenho uma tese nova aí, vou ver se eu coloco aqui embaixo, do deserto do Saara, que é do tamanho dos Estados Unidos, onde eu falo que se a desertificação foi rápida ali no deserto do Saara, ali vivia muitos seres vivos, florestas e tal, essa desertificação rápida do Saara exigiu uma catástrofe global para fazer um deserto do tamanho dos Estados Unidos, você imagina. Só que a areia é um dos elementos segregados. E cadê os outros? Se segregou esse tanto de areia, que é fruto de erosão das rochas, muitas vezes, cadê os outros elementos? Então, se um deserto Saara de areia tem o tamanho dos Estados Unidos, eu tenho forçosamente outros elementos de outras partes do planeta que corresponderiam à quantidade compatível que está presente em todos os sedimentos da Terra. Então, todas as camadas sedimentares, elas exigem que tenham sido na mesma época da desertificação rápida do Saara. Aí tem um artigo só sobre isso aí, tá? A outra previsão questionista, 35, é que a proporção de fósseis
que viveram nos sulcos da Terra, seria maior os que viviam nos sulcos da Terra e nos mares, onde cai mais sedimento, e sepultaria vivos os animais para eles se tornarem fósseis. Exatamente 95% dos fósseis são marinhos, e dos 5% restante a maioria é peixe. Então, uma previsão do catastrofismo criacionista que se confirma na proporção de fósseis é a 35. 36 é espetacular, gente. É uma tese nossa, fruto de uma troca de e-mail entre eu e o Dr. Patrick Courtois, onde eu perguntei para ele sobre arquétipos, templates, bem plan, esses modelos esquemáticos dos seres vivos. Né? Eu coloquei o nome de templates porque lembra os templates, né, de web designer. E fica muito didático chamar templates fósseis, né, esses arquétipos. Por quê? Porque eu perguntei para ele assim, Dr. Courtois, o número de templates fósseis hoje, com a biodiversidade muito mais rica, morfológica e taxonomicamente, né? A gente tem estimativas aí de ter até 50 milhões de espécies. Tem uma estimativa que fala até 100 milhões de espécies, né? Catalogado tem 2 milhões. Mas nós teríamos mais templates hoje que no registro fóssil de 250 mil espécies, né? Já que a gente tem milhões hoje, então, se esperaria ter mais arquétipos, mais templates, mais esquemas corporais. E ele respondeu que é praticamente o mesmo número em e-mail, tá? Vou ver se eu boto o e-mail dele aí também nas referências. Eu coloco o print do e-mail dele. E ele é uma das maiores autoridades em estatística fóssil do planeta. Ele fez geologia e o doutorado dele foi em paleontologia e estatística fóssil em Harvard. E ainda foi orientado por Stephen Jay Gould, que é considerado pelos darwinistas como um dos maiores ou maior paleontólogo da história do evolucionismo. Eles consideram, né, porque todo mundo que fala a língua deles, eles vão ficar exaltando, mas não quer dizer que seja também, entendeu? É considerado por eles, eu estou só me emprestando. E aí o Courtois me deu essa resposta, que é praticamente o mesmo. Ora, se é praticamente o mesmo, eu deduzo junto com vocês aqui. Então, a biomodificação ou evolução, como o pessoal chama, ocorreu em torno desses esquemas e não fora deles, já que o número permanece praticamente o mesmo, abre aspas, praticamente o mesmo, palavras do Dr. Patrick Courtois. Então, aquela evolução parafilética histórica foi para os ares com esse dado. É muita coincidência permanecer praticamente o mesmo número. Né? Então o monofiletismo ganhou aí, por isso que os taxonomistas odeiam o parafiletismo. Né? Eles gostam de fazer taxonomia monofilética, né? E não parafilética. Eles acham uma bagunça. Existem vários artigos científicos onde os taxonomistas reclamam da bagunça que o Darwin chegou, né? Porque os taxonomistas vêm para organizar, classificar as coisas, né? O Linneu falou, né? Deus criou e eu organizei. Aí só que ele não esperava que o Darwin ia bagunçar tudo de novo. Então foi isso que aconteceu, beleza? Esse 36 é muito bom. Eu gosto muito dessa previsão criacionista, que tudo ocorre em torno dos tipos básicos ancestrais e não fora deles. Resgatando a verdade da biologia, que Darwin tentou refutar no livro dele, porque ele estava tentando refutar a tese das espécies originais que os biólogos defendiam. Aí ele tentou dizer que as espécies não eram nada originais, que uma veio da outra, que veio da outra, que veio da outra, até chegar na ameba primordial, na sopa primordial, no laguinho morno que ele citou, né, e que a vida teria se desenvolvido e modificado de forma caótica e não planejada.
37, o criacionismo previu a degeneração genética, que é a tendência geral dos seres vivos, com exceções pontuais. Então, exceções pontuais, gente, é porque é o seguinte, ocorre um empobrecimento genético, o que também aumenta a frequência de alelos deletérios numa população. E aí você tem exceções pontuais quando uma espécie prima cruza com outra, que aí dá um melhoramentozinho genético, porque resgatou aquilo que ficou isolado, ficou segregado, separado, né? Vamos supor que a seleção natural selecionou um nos Estados Unidos e não selecionou a mesma característica lá na África. E depois, por cargas d'água lá, essas duas espécies se encontram e cruzam e retornam ao fluxo genético. Vai ocorrer um melhoramento genético, um enriquecimento genético. Mas são exceções pontuais, que pode ou não acontecer. Mas em linhas gerais ocorre uma degeneração genética, porque também as taxas mutacionais vão comprometendo cada vez mais todos os seres vivos, né? Isso é destacado pela perda do tamanho cerebral média de 10% só nos últimos 3.000 anos. O ser humano tinha um cérebro maior. Aumento de prevalência de doenças, inclusive neurológicas, que o Carbertri falou, nós já falamos um pouco dele aí atrás. E aumento do número de animais em extinção, que se julga ser apenas gerado por fatores humanos, urbanização e poluição. Mas todo mundo esquece de mencionar o fator genético intrínseco, né? Aí eu brinco aí, porque o nível de retardamento mental está aumentando também entre os acadêmicos. Porque o retardamento mental está aumentando na população humana em geral, inclusive entre os acadêmicos. Então, o pessoal só foca na urbanização e poluição, mas existe também o fator genético intrínseco. Eu não estou chamando os acadêmicos de retardados, mas se eles negarem o fator genético intrínseco como um fator de estragamento, de extinção dos seres vivos, é logicamente que eles vão estar tendo uma gigantesca falha nos estudos deles, tá bom? Porque a gente vai envelhecendo, vai aumentando os defeitos, inclusive nas células germinativas, e vai passando para a descendência. E não só esses aspectos vão comprometendo as gerações seguintes, como também o ambiente também vai comprometendo. Mas não só o ambiente, não? Então ficamos por aqui, convido vocês a ir na comunidade Criacionismo versus Evolucionismo, e a gente vai estar atualizando esse artigo lá para poder vocês terem a referência de tudo isso que foi falado, tá? Um abraço, fiquem com Deus.